Pessoal, hoje eu vou reagir à declaração do Rabino Mirra, que à primeira vista vai parecer algo muito convincente, mas que vai entrar em conflito com a própria Torá, que ele afirma defender. Por quê? Segundo ele, a única aliança que é válida é a aliança feita com Moisés no Monte Sinai. Por quê? Ali foi uma aliança feita diante de toda a nação de Israel. E houve um acontecimento sobrenatural, porque teve fogo, trovões, fumaça, terremoto, som de trombetas. Foi uma manifestação muito sobrenatural. E a glória de Deus foi testemunhada por milhares de pessoas. E o argumento que ele usa é o seguinte: se a nova aliança realmente viesse de Deus, ela deveria ser estabelecida da mesma forma diante de toda a nação e acompanhada dos mesmos sinais sobrenaturais. Mas assim, que aliança é essa? Que Deus vem primeiro, e você falou que Deus não é imutável, que Deus vem na frente de pelo menos 3 milhões de pessoas e fala assim, esse é o protocolo de vida de vocês, o Tanakh. E de repente agora ele fala para Jeremias, num molde mais privado, para falar para o povo, agora tem uma nova aliança. Agora veja. E essa aliança não vai nem acontecer agora. Essa aliança vai acontecer daqui a 600 anos, onde vai se consumar em formato de um cordeiro chamado Jesus, onde sabe o que você vai fazer? Nada! Você não vai fazer nada! Essa é a aliança para com Deus. Agora, então, eu tô indo pro seu lado. Agora me explica, porque eu quero acreditar no teu Jesus. Eu quero acreditar no teu Jesus. Mas será que a Torá ensinou isso mesmo? Será que Deus prometeu repetir o mesmo evento que aconteceu no Sinai? Ou será que Moisés profetizou que Deus faria de uma maneira diferente no futuro? O que muitos ignoram é que a resposta está na própria Torá. O mesmo Moisés que recebeu a lei explica por que Deus não repetiria aquela mesma manifestação aterrorizante. E é por isso que a própria Torá responde essa acusação. Eu tô falando Os mandamentos foram dados para 3 milhões de pessoas ou para um homem? Para pelo menos 3 milhões de pessoas. Não, então Deus chamou 3 milhões de pessoas. Exato. E deu a tábua da lei para os 3 milhões. Exato. Onde você arrumou isso aí? Na Torá. Lê o texto. Leu? Anochi Hashem Eloquei. O povo está escrito que o povo não conseguiam ouvir a voz de Deus. Eles falaram para Moisés, vai você falar com Deus? Porque a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus. Ô, Mirra, o próprio Moisés falou, 19, eu não quero ser intermediador. No judaísmo não existe intermediador. O capítulo 19. O próprio Moisés vai dizer, do meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. Lembre-se que naquele dia em que estavam reunidos ao pé do Monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim: ó Deus, não nos obrigues a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: este pedido do povo é justo. Do meio deles escolherei para eles um profeta, que lhe será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que este profeta der em meu nome. Como é possível que Deus, que veio na frente de 3 milhões de pessoas, dar um protocolo, um manual de vida? Sim. Agora ele vem, no particular, por intermédio de um profeta, falar que tem uma nova aliança. E essa aliança foi falada 6 séculos antes da Era Comum. Em Deuteronômio, Moisés diz que Deus levantaria um profeta semelhante a ele do meio dos irmãos e que o povo deveria ouvir este profeta. E por quê? Porque em Horebe, o próprio povo pediu para não ouvir mais diretamente a voz de Deus e nem ver aquele grande fogo, para que eles não morressem. E Deus respondeu ao pedido que o povo fez. E Deus disse para Moisés: este pedido do povo é justo. Do meio deles, escolherei para eles um profeta que será parecido com você, ou seja, um profeta que será parecido com Moisés. E é o próprio Deus que vai escolher. Do meio deles, escolherei. Então, é Deus que está escolhendo um profeta semelhante a Moisés. E através deste profeta, Deus vai falar. Por quê? Porque o próprio povo pediu para não mais ouvir a voz de Deus diretamente, para o povo não mais ver a glória de Deus e a manifestação gloriosa dele. E o que isso significa? Significa que Deus não prometeu repetir o sinal. Deus prometeu enviar um profeta que falaria em seu próprio nome. E quem rejeitasse esse profeta seria cobrado pelo próprio Deus. E Deus vai dizer: eu castigarei quem não obedecer às ordens que este profeta der em meu nome. E agora, no Novo Testamento, nós vamos ver o cumprimento dessa profecia. E o próprio apóstolo Pedro, um judeu, vai aplicar essa profecia diretamente ao Senhor Jesus. Em Atos 3:22, Pedro vai dizer: pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser.
Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do seu povo. E no Monte da Transfiguração, o Pai confirma. Mateus 17,4. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. A ordem não foi: esperem no Sinai. A ordem foi: escutai o filho. E Jeremias já havia profetizado que Deus faria uma nova aliança. E no versículo 31, ele vai dizer: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, Deus está fazendo uma nova aliança, e nova é nova, não é um remendo, não é um conserto, é uma nova. Por quê? Porque o próprio povo invalidou a aliança que Deus havia feito. Como vai ser essa aliança? No versículo 33. Mas essa aliança que farei com a casa de Israel, aqui está dizendo somente a casa de Israel, já não está citando a casa de Judá. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, a nova aliança não precisa repetir no Sinai. Por quê? O próprio Sinai apontou para outro modelo. Deus está falando agora por meio do profeta prometido. E se Moisés mandou ouvir o profeta que Deus levantaria, e se Jesus é esse profeta, então rejeitar a Jesus não é fidelidade a Moisés, é rebelião contra ele. E é por isso que aqueles que dizem seguir Moisés deveriam ser os primeiros a se curvar diante de Cristo, porque foi o próprio Moisés quem anunciou a sua vinda. E em João 5,46, Jesus vai dizer: porque se crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Portanto, o debate não é entre Moisés e Jesus. O debate é entre Moisés e aqueles que se recusam em acreditar no que Moisés escreveu sobre o profeta que viria, que seria semelhante a ele. E este profeta é o Senhor Jesus Cristo. E quem rejeita a Cristo não está defendendo Moisés, está desobedecendo a ele. Isso é muito grave porque, em Deuteronômio, o próprio Deus diz: suscitarei um profeta e porei as minhas palavras na boca dele, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requerirei dele. Em João 8, Jesus vai confirmar que tudo o que ele falou e ensinou, ele aprendeu do Pai. No versículo 38, eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Jesus estava sendo confrontado pelos mestres da lei, pelos judeus daquela época, os rabinos e toda aquela elite religiosa. E Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Isso prova que a rejeição não aconteceu por falta de evidências. A rejeição aconteceu porque eles esperavam um líder político e militar e não um salvador que viesse tratar do pecado. E é por isso que Jesus disse: em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre, porque o filho não tem pecado. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. E Deus disse que ele ia colocar a palavra dele dentro de nós. E é isso que Jesus está dizendo. A nova aliança de Deus é a palavra dele, é os mandamentos dele escrito dentro do nosso coração.
E Deus vai dizer: porém a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esta é a nova aliança, feita pelo profeta, profetizado por Moisés, Jesus Cristo.